Então, oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, obrigado porque mais uma vez estamos reunidos para estudar a tua palavra. Imploramos a tua direção, que o teu Santo Espírito seja o nosso professor nessa noite, que os teus santos anjos estejam conosco, nos protegendo, nos guiando aos teus pés. Pedimos agradecidos por Jesus. Amém. Bom, vamos lá então. Eu abri, tem um quadro aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Eu já mostrei esse quadro para vocês, tá? Já mostrei esse quadro para vocês, a gente já conversou sobre ele. Mas eu vou fazer uma linha do tempo um pouquinho mais ampla. Aqui eu vou fazer bem rapidinho, tá? Uma linha do tempo. Então, olha só. Adão nasceu, foi criado por Deus, então ele nasceu, né? Nasceu das mãos de Deus. Quanto tempo ele ficou no Jardim do Éden, a gente não sabe. Antes do pecado. O fato é que depois do pecado, aí começa a contagem de tempo. Até porque a gente tem que pensar o seguinte: para quem vai viver eternamente, para que vai contar tempo? Qual que é o objetivo? A gente conta aqui porque nós somos limitados. Então, a gente vai viver o quê? 80 anos, se muito? Então, por causa dessa limitação, a gente acaba contando tempo. Mas no céu, isso é completamente desnecessário. Tá certo? Então, tem a cronologia. E essa cronologia ela é interessante para a gente entender o seguinte. Então, Adão recebeu orientação direta de Deus, todas as coisas, a forma como devia viver, o que deveria fazer. Adão passa isso para os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Se você olhar nesse quadro aí, ó, vocês estão vendo o mouse mexendo aí? Meu mouse? Então, olha aqui, ó. Adão morreu aqui, ó, na cronologia do tempo. Olha o momento que Adão morreu. Então, até aqui, olha só, todas essas pessoas aqui, ó, ouviram da boca do próprio Adão a história da raça humana, a história de que Jesus iria morrer, a história de que ele cometeu o pecado. Ele ouviu da boca do próprio Adão. E aí, nós temos aqui, ó, Matusalém, que está aqui, ó, que ouviu da boca do próprio Adão, ele morre pouquinho antes do dilúvio. Certo? Então, aqui, nós temos a história passada praticamente por duas pessoas, até o dilúvio. Do dilúvio para cá, Deus limita a vida da pessoa a 120 anos. E aí as coisas começam a ficar mais complicadas. Em função dessa complicação, a gente aparece aqui, ó, a Bíblia sendo escrita, tá? A Bíblia está escrita aqui, o livro de Jó, o primeiro livro a ser escrito por Moisés, aproximadamente por volta do ano 1393 a.C., aproximadamente 2.500 anos depois do pecado, depois do advento do pecado. Então, assim, começa e surge todas as escritas bíblicas. Tudo o que acontece, Moisés descreve o que aconteceu no Gênesis, depois no Êxodo, o que aconteceu antes do dilúvio, depois do dilúvio. E isso precisa de ser registrado em papel, no nosso caso, papel, né? Naquela época em pergaminhos e papiros. Isso precisa ficar registrado. Por que precisa? Porque quem conta um conto aumenta, quem conta um conto aumenta um ponto. E a história começaria a perder ao longo do tempo. A história da salvação, da redenção, a história de Jesus, ela poderia se perder. Então, há uma necessidade da história escrita. E, nesse contexto, surge Daniel, também sendo protagonista da história e contando a história. E aí aparece aqui o que eu separei para vocês, mais ou menos uma cronologia do livro de Daniel. Está aqui essa cronologia. Tá? Então, vamos lá. A gente precisa de entender que Daniel escreve sobre a história dele, coisas que estavam acontecendo e profecias. Tá? Ele tem essa diferenciação.
De Daniel 1 até Daniel 6, mais ou menos, ele está contando a história dele. Exceto Daniel capítulo 2, que fala de profecia, mas é uma profecia que é contada dentro, enquanto ele está contando a história. Ele fala, olha, aconteceu com Nabucodonosor, teve um sonho, coisa e tal, e ele conta a profecia, mas dentro do estudo que ele estava fazendo, certo? Dentro da vida dele. E de Daniel 7 até Daniel 12, é basicamente profecia. Tem algumas coisas da história da vida de Daniel, mas basicamente profecia. Todas as profecias de Daniel terminam com a volta de Jesus. Então, se a gente for analisar friamente, de forma grosseira, as profecias de Daniel estão em vigor até hoje. Porque, por exemplo, em Daniel 2, tem a pedra que não tem mão, que joga, esmiuça todos os reinos e estabelece o reino de Deus. Isso não aconteceu ainda. Então, nós estamos vivendo, em última instância, no reino dos pés os pés e dedos, né? De barro e ferro. Quando a gente vai para os animais, que tem um animal terrível, espantoso, coisa e tal, papapá, depois disso, então, há um reino que jamais passará. Ou seja, esse reino já aconteceu? Não. Então, teoricamente, a grosso modo, nós estamos vivendo no período desse reino, desse animal terrível, espantoso. Certo? Então, a grosso modo, nós ainda estamos vivendo as profecias de Daniel. É claro que as profecias de Daniel mais destrinchadas, mais objetivas, essas aí já se cumpriram praticamente todas. Praticamente todas. E é o que a gente vai colocar aqui. Vamos lá. Então, Daniel, alguns historiadores falam que ele tinha 14 anos, outros falam que ele tinha 17. Nabucodonosor, sitia Jerusalém, toma Jerusalém, certo? E leva vários dos israelitas para o cativeiro. Quem que eles levam para o cativeiro? Nessas batalhas, eles levavam para o cativeiro quem poderia ser útil. Então, eram os nobres, eram os pensadores, esses iam para o cativeiro. Vamos dizer assim, o resto do povo, as pessoas com menor poder aquisitivo, pessoas com uma menor situação social, essas eram deixadas para trás. Porque essas aí, em vez de ajudar a crescer o império teria que sustentá-las, basicamente isso aí. Exceto algumas pessoas para trabalhar na agricultura, ou alguns soldados, etc. Mas, assim, tinha uma classe de pessoas que não tinha interesse nenhum. Essas pessoas ficavam para trás e ficava lá no reino. O reino deixava de ser um reino próprio, ele passava a ser o reino de Babilônia, mas estava lá. Essas pessoas ficavam lá. Afinal de contas, também, a terra precisa ficar ocupada. Eu tenho um primo, por exemplo, que perdeu uma fazenda enorme no Mato Grosso. Ele comprou a fazenda e colocou um caseiro, depois o caseiro saiu e ele ficou 7 anos sem ir lá. No dia que ele foi, ele já não tinha mais nada. Nada. Perdeu tudo. Então, terra tem que estar ocupada. Tem que estar lá com alguém falando, isso aqui é do rei, porque senão complica. E foi o que aconteceu com um pouco desse povo. E aí Daniel vai para a Babilônia e começa a acontecer algumas coisas. O que acontece? Então, por volta do ano 605, começa o Império Babilônico. 605 a.C. Daniel acredita-se que o Daniel foi cativo por volta do ano 604, 603, às vezes até mesmo durante o ano de 605. Mas é mais ou menos isso aí, 604, 603, em idade que pode variar de 14 a 17 anos. Não mais que 17, não menos que 14. Certo? Ele vai para a Babilônia. Quando ele chega em Babilônia, no período de Nabucodonosor, enquanto Nabucodonosor está vivo, no Império Babilônico, acontece o que é descrito em Daniel no capítulo 1, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 4. Tudo o que acontece em Daniel 1, 2, 3 e 4 é no período de Babilônia sob o reinado de Nabucodonosor. Certo? Então, Daniel 1, 2, 3 e 4. Esses 4 capítulos, então, Nabucodonosor
Nabucodonosor tendo o sonho. Eles chegando lá e sendo provados pelo chefe lá do rei em relação à alimentação, nesse período, Nabucodonosor. Nabucodonosor tendo sonho, nesse período. O sonho da estátua. Os três, Sadraque, Mesaque e Abidnego, na fornalha ardente. Nabucodonosor. Nabucodonosor era o imperador. Nabucodonosor andando como um animal, ficando 7 anos e depois se convertendo. Período de Nabucodonosor. E aí, esse período de Nabucodonosor, ele acaba. Então, nesse período, Daniel, ele não teve nenhum sonho. Tá? Se a gente for olhar em Daniel, a partir de Daniel 5 em diante, nós vamos ver que Daniel não teve nenhum sonho no período de Nabucodonosor. Tá? Então, o único sonho que teve, o único que teve uma visão do futuro foi Nabucodonosor. 2 visões, uma sobre ele mesmo e o reinado dele, e outra sobre o mundo inteiro. O que Daniel teve? Daniel teve uma visão para explicar a visão do rei, certo? Então, Daniel não teve ele mesmo uma visão sozinho. Então, Nabucodonosor, Babilônia vai até o ano 539 a.C. Lembra que a.C. é decrescente, tá? Então, começou em 605, foi até 539. Então, próximo de 539, sim, quase chegando nesse período. Por que a gente sabe que é quase chegando nesse período? Porque o rei que cai para os medo-persas é Belsazar. E Daniel, no capítulo 7 e 8, ele fala: eu, Daniel, no primeiro ano do rei Belsazar. Ou seja, Nabucodonosor morreu, o seu filho Nabonido assumiu o trono, não se sabe exatamente por quanto tempo Nabonido foi o imperador. Ele fez de Belsazar o imperador também. Possivelmente Nabonido foi assim, ele foi imperador por um tempo, ele cansou, colocou Belsazar e foi descansar. Só que Belsazar perdeu o império e Nabonido não conseguiu. Bom, isso é o que a história mais ou menos relata, tá? E aí Daniel, então, no primeiro ano do reinado de Belsazar, Daniel tem a visão dos animais, que confirma Daniel 2, que foi a visão do rei, e amplifica um pouco esses acontecimentos. Isso já aconteceu lá na frente. Nabucodonosor já tinha morrido. Daniel já tinha uma idadezinha boa, tá? Uma idade, já não era nenhum mocinho mais não. Daniel capítulo 8, ele vê isso no terceiro ano de Belsazar. Então, no terceiro ano de Belsazar, e isso nós já estamos falando ali perto de 539, pode ser que seja em torno de 545, por aí, mais ou menos nesse momento da história, tá? E Daniel está vivo, firme e forte, tá? Daniel está vivo, vamos lá. E aí, então, Daniel, no terceiro ano de Belsazar, Daniel tem o sonho do capítulo 8 de Daniel. O que tem a ver o capítulo 8? O capítulo 8 tem a ver com o momento final do Império Medo-Persa e do início do Império Grego. Nós vamos ver na linha do tempo a hora que chega isso. Mas então, Daniel tem uma visão a respeito do futuro. Daniel capítulo 7 vai da Babilônia até o final dos tempos, igualzinho Daniel capítulo 2, com a estátua de Nabucodonosor. E em Daniel capítulo 8 fala basicamente da briga ali entre os medo-persas e os gregos. E acaba avançando também um pouco, mas gasta muito tempo, Daniel capítulo 8, falando sobre a transição entre o Império Medo-Persa e o Império Grego, tá? Então aqui, ó, vamos lá, ó. Ele teve essa visão de Daniel no capítulo 8 a partir lá em Belsazar, no terceiro ano de Belsazar. E aí, o capítulo 5 de Daniel, quer dizer, eu estou falando do 7 e 8 lá na frente, mas o capítulo 5 é depois que ele tem a visão de 7 e 8. Por quê? Porque o capítulo 5 é o fim do Império Babilônico. É a mão lá. Mené, Parsim, Tekel.
Tekel Parsim, tá? Então, assim, o Daniel capítulo 5 fala cronologicamente falando, acontece no momento em que Daniel 7 e 8 já foi escrito. Tá certo? Então, Daniel teve a visão do capítulo 7 e do capítulo 8 no primeiro ano do reinado de Belsazar e no terceiro ano do reinado de Belsazar. E Belsazar foi o rei que perdeu Babilônia, que está lá em Daniel capítulo 5. Então, essa é a sequência cronológica aqui, ó. Daniel 1, 2, 3 e 4, depois Daniel 7, 8. Isso eu estou falando de escrita, junto com acontecimentos, tá? História. 1, 2, 3 e 4 aconteceu, tá? Nesse período. 7 e 8 foi visão do futuro. Essa visão ele teve nesse período de Belsazar. Daniel capítulo 5 é história. Volta para a história. Então, ele tá falando o que aconteceu quando Belsazar perdeu o trono para os Medo-Persas. Então, com Belsazar é o fim de Babilônia, e o capítulo 5 demonstra esse fim de Babilônia. No capítulo 6, já é o primeiro ano de Dario, o persa. Tá? Capítulo 6 de Daniel, já é o primeiro ano de Dario, o persa, e já é o momento de Daniel na cova dos leões. Tá certo? Daniel na cova dos leões acontece no inicinho, no primeiro ano de Dario. E Dario foi um rei medo-persa que não reinou por muito tempo não, viu, gente? Também diz que Dario ficou pouco tempo lá. Não se sabe exatamente se Dario era um imperador ou se o grande imperador medo-persa era Ciro, mas como Ciro ainda estava batalhando, ele colocou Dario no poder até que ele voltasse. Acredita-se mais ou menos isso, mais ou menos o que deve ter acontecido com Nabonido e Belsazar. Acontecia muito isso. Então, o grande imperador, às vezes ele saía ou para guerrear ou para fazer qualquer outra coisa, ele colocava uma outra pessoa no poder. Dario, então, assume o poder do reino medo-persa e ele acontece o Daniel na cova dos leões, o que está descrito no capítulo 6, junto com Dario, e Daniel capítulo 9 e capítulo 11, Daniel teve a visão do capítulo 9 e do capítulo 11, também no primeiro ano de Dario. A gente pode olhar isso na Bíblia claramente. A Bíblia descreve isso. Vai lá em Daniel 9, em Daniel 11. Ele vai falar que no primeiro ano de Dario, o persa, ele então tem o capítulo 9. Vai no capítulo 11. No primeiro ano de Dario, o persa. Tá bem? No capítulo 11, no primeiro ano de Dario, o persa. Então, o capítulo 6 acontece, ele vai para a cova dos leões durante o primeiro ano de Dario. E o capítulo 9 e o capítulo 11, ele tem essas visões também no primeiro ano do reinado de Dario. Beleza? Isso é a cronologia. O capítulo 10, o capítulo 10 e 12, ele acontece no terceiro ano de Ciro. Se você for lá em Daniel capítulo 10, fala do terceiro ano de Ciro, o Medo-Persa, tá? É o Medo, parece. Rei da Pérsia, isso. Então, Ciro, no terceiro ano dele, então, Daniel tem a visão de Daniel no capítulo 10. Eu fiz uma inferência, tive analisando algumas coisas, e eu acredito que Daniel capítulo 12 deva ser mais ou menos por esse período aí, tá? Por volta aí quando ele teve também a visão do capítulo 10. Por que eu estou falando isso? Porque o capítulo 12 ele começa assim, depois dessas coisas. Então, quer dizer, é a última visão que Daniel tem, o último momento de visão de Daniel. E a última visão que Daniel tem é Daniel capítulo 10, que já foi no reinado de Ciro. Ele não tem, a última visão dele não foi o que está em Daniel capítulo 11. Quer dizer, a última visão está em Daniel capítulo 10. O que está no capítulo 11 foi uma visão que ele teve antes de Daniel capítulo 10. Então, eu acredito que Daniel 10, porque no capítulo 12 não fala lá, eu, Daniel, tive a visão no dado assim. Não teve isso.
Então, eu acredito que, como a última visão datada é Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 12, porque Daniel capítulo 12 começa assim, depois dessas coisas, naquela ocasião, quer dizer, naquele período que depois que aconteceu tudo isso, naquele período. Então, eu acredito que deva ter sido mais ou menos dessa forma, tá? Capítulo 12, aí existe uma certa dúvida, mas é mais ou menos isso aí. Então, e aí, queridos, acaba a vida de Daniel. Em que momento? Em algum momento entre o reino medo-persa aqui, ó, de Ciro, até que novamente a profecia que o próprio Daniel, lembra que ele ora, Senhor, já deu 70 anos, o Senhor precisa de fazer voltar o povo, tal. É interessante que mesmo depois dessa oração dele, que deve ter acontecido por volta do ano de 530 e alguma coisa, tá? A ordem de reconstrução final de Jerusalém, ela só acontece quase 80 anos depois. Quer dizer, é muito tempo depois. 34, quase 80 não, quase 90 anos depois, aproximadamente. Então, assim, é por isso que às vezes tem na Bíblia, tem um texto bíblico que diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Está lá acho que é 1 Pedro, se eu não estou enganado. Então, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Antes, ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você pode ver que para cumprir a promessa dele de que o cativeiro seria 70 anos, se a gente for analisar, Deus gastou 80 anos para poder cumprir. Isso aí é um dado interessante para a gente entender que o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Deus é demorado? Não. Deus é rápido? Também não. Deus, ele tem o cronômetro dele, o relógio dele, não tem um tempo aproximado, tem tempo exato. Então, se você for lá em Mateus, ou um dos evangelhos, vindo a plenitude do tempo, Jesus nasce. Ou seja, na plenitude do tempo, no tempo exato, Jesus nasce. Não é num tempo aproximado. Então, Jesus falou, 70 anos de cativeiro. Acabou os 70 anos, olha, nós vamos dar um jeito nisso aí. Deus vai cumprir a promessa dele. Mas mesmo assim, para que a promessa seja efetivada, leva-se cerca de quase 80, quase 90 anos, entre 80 e 90 anos, para poder se cumprir. Isso aí é só para mostrar para a gente a questão do tempo de Deus ser um negócio completamente diferente. Como o próprio anjo fala para Daniel, Daniel dormiu. Daniel dormiu, descansou, e a história continuou se desenrolando. Tá? Dentro do Império Medo-Persa, aconteceu o que Daniel orou e pediu, a ordem de reconstrução de Jerusalém. E o que ele viu em Daniel, no capítulo 9, das 2.300 tardes e manhãs, começa a acontecer no ano 457. Quer dizer, Daniel já tinha morrido, fazia tempo. Há muito tempo. Tá? Há muito tempo Daniel já tinha morrido. No mínimo, uns 70 anos ele já estava morto. E aí, aquela profecia que ele fez das 2.300 tardes e manhãs, elas começam na reconstrução de Jerusalém, que está aqui, Medo-Persa, então, o início dos 2.300 anos. Aqui, nesse período aqui, entre um e outro aqui, onde eu estou colocando aqui o cursor, nesse período aqui, Daniel morreu. Que momento? Não sei. Mas aí ele morreu, tá? Nesse período aí, em algum momento aí ele morreu. E os 2.300 anos, ou 2.300 dias, né? Que é o dias anos, eu coloquei que não sei porque que eu coloquei T, mas é D, dia o dia ano, tá? Eu não sei porque que eu coloquei essas abreviaturas aqui não, mas eu devo estar pensando em outra coisa na hora. Então, o dia ano, tá? Então, 2.300 dias
Ah, é, tarde e manhã, 2.300 tardes e manhãs, é isso mesmo, por isso que era TM. Valeu, obrigado, meu bem. Então, assim, começa no ano 457 antes de Cristo, começa a contar o tempo dos 2.300 anos. Certo? Então, ó, deixa eu voltar aqui para colocar o que eu tinha colocado, que é o jeito certo. Tardes e manhãs. Aí a gente tem que voltar para a parte de baixo. Por quê? Porque aí a gente tem, no ano 331, o Império Grego ele ascende ao trono. Então, por volta, isso é por volta, né? Por volta do ano 331, aconteceu o que está lá descrito em Daniel no capítulo 8. Daniel no capítulo 8, lembra do bode e do carneiro? A profecia do bode e do carneiro? Está lá no capítulo 8 de Daniel. E aquela luta do bode e do carneiro que Daniel fala lá no capítulo 8, ela acontece, ela foi escrita Belsazar no 3º ano de Belsazar. E ela acontece lá no final do Império Medo-Persa, porque é justamente a briga entre os Medo-Persas e os gregos. Tá certo? Então, Daniel capítulo 8 acontece por volta do ano 331 da nossa era. Isso aí é a confirmação do que estava lá em Daniel, no capítulo 8. No capítulo 11, o que fala no capítulo 11 é um período que compreende desde o Império Grego, com Alexandre o Grande, até o Império Romano Papal, que começa efetivamente por volta do ano 538, efetivamente, mas ele vem começando, né, um pouquinho antes. Então, o período de Daniel 11 fala sobre o quê? Basicamente sobre o período que compreende do início do Império Grego até a volta de Jesus, claro, mas assim, detalhadamente, até o Império Romano Papal. Tá certo? Então, olha só. Aí, isso é Daniel capítulo 11. Então, olha o período, um período muito longo. São 470 anos mais 300. Nós estamos falando de quase 1000 anos. Então, Daniel capítulo 11, ele engloba um período aí muito grande, um período bem grande. E dentro de Daniel capítulo 11, tem detalhes de como as coisas aconteceriam no final do Império Grego, no meio do Império, no início do Império Grego, na transição do Império Grego de Alexandre para o Império Grego dos 4 generais, durante o período dos 4 generais em que 2 sairiam praticamente de cena e ficariam só 2, ele descreve isso, e ele descreve depois como que seria o fim desse Império Grego e a ascensão do Império Romano Pagão. Tudo no capítulo 11. Quer dizer, o capítulo 11 ele tem uma quantidade de informações assim fora do comum mesmo, muito grande. O império, dentro do Império Pagão, Império Romano Pagão, que começa no ano 168 a.C., a gente encontra o nascimento, vida e morte de Jesus. Então, quando Jesus vem a esse mundo, o império global no planeta Terra era o Império Romano Pagão. Dentro da história de Jesus, a gente vê isso, se a gente for nos evangelhos, lembra do momento em que Jesus é cobrado imposto e ele manda os discípulos, vai lá, pesca um peixe, você vai encontrar dinheiro na boca do peixe, vai lá e paga o imposto. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus estava, quando ele vem, inclusive os discípulos e tantas outras pessoas imaginavam que Jesus fosse estabelecer o reino dele aqui na Terra e acabar com o Império Romano. As pessoas pensavam que era isso. Não estudavam o livro de Daniel, né? Se tivesse estudado o livro de Daniel, saberia que não era isso. Mas eles não estudaram. É possível que, mesmo se eles estudassem, eles não teriam entendido completamente, porque Daniel, no capítulo 12, o anjo fala para ele, olha, o saber, o conhecimento desse livro vai se multiplicar muito lá na frente, tá? Lá muito depois. Mas o fato é que eles esperavam algo que o próprio livro de Daniel, cerca de
quase 600 anos antes desse episódio, já havia dito: não vai ter fim do Império Romano Pagão. Não vai. Isso ainda vai um pouco para frente ainda. Certo? O Império Romano Pagão, ele vai até 476. E que império que surge entre 476 até 538? Na verdade, o Império Romano Pagão, ele ficou muito enfraquecido. Foi por causa do enfraquecimento do Império Romano Pagão que deu força para o surgimento do Império Romano Papal. Tá? Foi porque ele enfraqueceu. Então, esse período aí, o pessoal fala que acabou o Império por volta do ano 476, mas já estava muito fraco. Ele, na verdade, ele nunca acabou, né? Ele saiu de pagão para papal. Tá? Então, acabar mesmo, ele nunca acabou. Houve um período de transição, que foi aí de 470 da nossa era até 538, sendo que o período assim de maior força que ele explodiu foi de 508 até 538. Nesse período, é o período que é descrito em Daniel no capítulo 2, Daniel no capítulo 7, Daniel no capítulo 9, Daniel no capítulo 11, até mesmo um pouco do Daniel capítulo 12, é descrito dentro aí desse período do Império Romano Papal. É o período onde acontece os 1260 dias de perseguição do povo de Deus. Essa perseguição, ela acontece de 538 até 1798. É o período dos 1290 dias de Daniel no capítulo 12. Os 1260 fala em Daniel 7 e Daniel 12. É o período que acontece a perseguição religiosa, a perseguição do povo de Deus, a morte do povo de Deus, as cruzadas, chamado o período negro da Idade Média, acontece justamente nesse período. É o período dos 1290 dias, lá de Daniel capítulo 12, no finalzinho de Daniel capítulo 12. É nesse período aqui, até 1798, quando o Império Romano Papal, na sua excelência, perde o poder. Mas até 1798 faz miséria. Quais são as misérias que o Império Romano, tanto pagão quanto papal, faz? É o que Daniel descreve. Muda o tempo e a lei, quer dizer, muda o dia de guarda. O dia de guarda, que antes só se entendia sábado como dia de guarda, entra outro dia de guarda, que não sábado, a mudança aí do dia de guarda de sábado para o domingo. O tempo, que o tempo era contado de uma forma, quer dizer, houve tarde e manhã um dia, quer dizer, parte escura e parte clara, e agora o tempo começa a ser contado de meia-noite a meia-noite. Foi nesse período de transição aí do Império Romano, tanto pagão quanto papal, dentro desse período aí há essa mudança também. Há a mudança da profanação do santuário, lembra? Da desolação do santuário. Por quê? O santuário diz que Jesus é o nosso intercessor, somente ele. Não há outro intercessor entre Deus e o homem. Então, mas aí, dentro desse aspecto, muda a configuração daquilo que Deus havia estabelecido. O que Deus estabeleceu? Não há outro intercessor entre Deus e o homem, apenas Jesus Cristo, homem. Agora não, agora tem a figura de um homem, a figura do padre ou do papa, como intercessor, como alguém que pode perdoar pecados, certo? E aí, coloca só intercessor. Então, assim, isso aconteceu durante esse período do Império Romano Papal. Acontece também, mais o quê? Então, mudança do tempo, a perseguição, que eu já falei, centenas de milhares de cristãos morreram, foram mortos. Espera só um pouquinho, que a Jane estava apanhando aqui. Estava mexendo no meu e não deu conta de mexer. Bom, mas esse período é um período muito, muito negro para o cristianismo da raça humana.
é um período onde vários, dezenas, centenas de valores estabelecidos por Deus são jogados por terra. Valores esses que estão jogados por terra até hoje. E existe muita gente que acaba seguindo seguindo essas orientações, que são orientações de homens. E Deus deixou claro. Deus deixou claro, ele tem uma hora que o próprio Jesus fala, ele vira e fala assim, olha, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, não são meus preceitos. Jesus vira e fala assim, a Bíblia fala assim, mas é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. É por isso que eu canso de falar para vocês que vocês não têm desculpa alguma se por acaso eu ensinei alguma coisa errada para vocês. Porque vocês não devem me ouvir. Vocês devem ouvir a Bíblia. E aí você tem que ir lá na Bíblia e conferir o que eu estou falando. Se eu falei abobrinha, a Bíblia tem que contar a verdade. Você tem que chegar para mim, ó, você falou abobrinha. Porque quem manda é a Bíblia. Não sou eu, não é o pastor da minha igreja, não é o pastor da sua igreja, não é o Papa, não é ninguém. É a Bíblia. A Bíblia tem que nos guiar, tá certo? E Jesus deixa essas orientações. Olha, vão vir falsos profetas. E esse período aí foi um período em que a vida religiosa foi muito deturpada. Vários ensinamentos divinos foram deturpados. Aí o capítulo 12 de Daniel, ele fala assim, bem-aventurado o que espera até 1335 dias. Por quê? Em 1843, começa um grande movimento, que tem um objetivo, novamente resgatar todos os valores que esse período negro de 1260 anos detonou em relação à fé cristã, a verdadeira, a pura fé cristã. E aí, então, e para que a gente hoje tivesse a Bíblia, para que a gente hoje tivesse aí a fé pura, milhares de pessoas deram a vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar da história dos valdenses. Os valdenses eram os descendentes de Valdo. Valdo foi um homem fiel a Deus, muito fiel a Deus. E ele e os seus descendentes receberam a incumbência divina de serem os... Não enxergam. De serem os depositários, vamos colocar assim. Eles eram responsáveis, eram os guardiões da palavra de Deus. E eles acabaram dando a vida em prol de proteger a palavra de Deus. Milhares, centenas de milhares morreram para proteger, porque a Igreja Católica Apostólica Romana perseguiu os valdenses para destruir a Bíblia, destruir a palavra de Deus. Porque somente eles poderiam ler, interpretar e determinar o que deveria ser feito. E aí, em 1833, começa um movimento, não foi um movimento único, tá? Algumas pessoas pensam que foi só Guilherme Miller que começou esse movimento, não. Foi um movimento mundial, teve gente do mundo inteiro, de várias denominações. O próprio Guilherme Miller, ele começou a pregar na Igreja Batista, depois tinha dentro da Igreja Metodista, teve muito pregação. Então, assim, eram várias denominações, pessoas que definiram, olha, estudando Daniel, nós chegamos à conclusão que nós precisamos de resgatar algumas verdades bíblicas. Que verdade bíblica? Os 10 mandamentos estão em vigor, inclusive o 4º mandamento da lei de Deus. Não há outro intercessor, só Jesus Cristo. Não há outro meio, outra forma que importa que nós sejamos salvos, só por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos aguardar, vigilantes, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo,
que também foi perdido. A volta de Jesus, que é a nossa grande esperança, né, de solução para todos os problemas, a volta de Jesus ficou perdida nesse período de 1260 anos. E agora precisava de ser resgatada. E de 1844 para cá, tem havido um grande movimento de resgate da Bíblia e a Bíblia somente. E mesmo dentro desse período de 1844 para cá, tem acontecido muitos ataques. Tem líderes religiosos falando, por exemplo, que a Bíblia ela não é toda verdadeira. Aí quem que escolhe o que é verdadeiro e o que é falso dentro da Bíblia? Sendo que a própria Bíblia diz que toda escritura, tá? O apóstolo Paulo fala isso para Timóteo. Toda escritura, ela é útil. Ela tem utilidade. Segundo Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil, toda ela, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, essa é uma verdade bíblica que ela não pode ser ignorada. Eu não posso dizer o que a Bíblia tem que é verdade e o que não é. Se o apóstolo Paulo, se a própria Bíblia está dizendo que toda a escritura é inspirada, eu acredito no relato do Gênesis da criação do mundo, eu acredito que o mundo foi criado em 7 dias, eu acredito no dilúvio. Não interessa se tem evidência científica disso ou não, a Bíblia falou e toda ela é inspirada e útil. Mas, hoje em dia, tem grupos de pessoas que querem pensar algumas coisas. Isso aqui está valendo, aquilo ali não está valendo. Isso não existe. Ou a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela não é. Ou a gente segue a Bíblia, ou joga fora. E o próprio Jesus fala isso. Jesus fala assim, olha, quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Não tem PSDB. Não tem em cima do muro. Ou você é de direita ou você é de esquerda. E olha, eu vou falar uma coisa que parece... Isso é bíblico, está lá em Apocalipse, nós vamos estudar isso. Ser PSDB para Deus é pior do que ser... vamos colocar aqui. Ou pior que ser, vamos colocar que a esquerda, para não ficar ruim, né, ficar politicamente correto, a esquerda é o de Deus. Deus falou que é melhor você ser de direita, que é contra ele, do que ser PSDB em cima do muro. Direita é contra Deus? Não. Eu tô só brincando. Tô só fazendo uma brincadeira. Lá no livro do Apocalipse fala assim, olha, eu prefiro que você fosse frio. Eu quero que você seja quente. Mas é melhor você ser frio, porque morno não presta. E o que é o morno? O morno é aquele que está completamente contaminado com o período negro da história da raça humana, o período de desconstrução da palavra de Deus. Está completamente contaminado com todos os ensinamentos que foram feitos. Essa contaminação desse período é justamente o que Deus chama de morno. Porque o cara acha que é cristão, mas é um cristão segundo ou a sua própria vontade ou é cabeça de uma outra pessoa. E eu mostrei para vocês textos de líderes religiosos católicos falando, afirmando, nós temos autoridade para mudar o dia de guarda do sábado e domingo. Eu não creio nessa autoridade. Eles falam que tem. Agora, se eu sou católico, faz sentido eu guardar o domingo. Se eu não sou católico, não faz sentido. Porque guardar o domingo é uma ordem católica. Entendeu? Então, assim, todo esse período de desconstrução da palavra de Deus, Deus avisou que isso iria acontecer. E aí a gente pergunta assim, eu já parei para me perguntar, por que Deus deixou? Ele sabia, ele preveu, ele contou para Daniel, ele contou para o rei Nabucodonosor que essa desconstrução iria acontecer. Por que ele deixou? Parece estranho, parece contraditório, mas a questão é a seguinte, não é só por causa do livre-arbítrio, não. Eu vou falar uma outra coisa para vocês, que é a operação do erro. Isso é um nome humano
para o seguinte: nós precisávamos, e o universo precisava ter certeza absoluta que o mal é mal e não presta. E se a gente não visse o mal acontecer, nós nunca teríamos certeza absoluta que o mal é mal. Sabe aquela pessoa assim, que chega uma pessoa para você e fala assim, olha, aquela pessoa ali não presta. Mas você olha para a pessoa e fala, mas a pessoa é gente boa, a pessoa é boa praça, a pessoa dá risada, parece que ela tá bem com a família dela, pessoa agradável. Não, eu acho que a outra pessoa lá tá errada. E aí, você começa a dar corda para aquela pessoa. Vai dar corda. O povo diz que é dar corda para se enforcar, né? Vai dando corda. Até que o camarada faz apronta, ou o camarada, ou a camarada, né? Apronta aquela besteira do tamanho do mundo. E você fala, nossa, não é que o fulano tinha razão? O sujeito não vale nada. Deus precisava de deixar isso acontecer, porque não pode existir dúvida. Qual que é a dúvida que não pode existir? E o livro de Daniel nós estudamos para que essa dúvida não exista na nossa cabeça. E a dúvida que não pode existir é: Deus é amor. Deus é amor. Ele permite que essas coisas aconteçam para que nós saibamos quem é amor e quem não é amor. Para que nós saibamos quem é pai e quem é dono, que quer ser dono. O pai nunca quer ser dono. Ele é dono sem querer ser. O dono, quem é dono, quem é o objeto do dono, tá doido para fugir dele. Mas ele não deixa. Então, isso aí vem à minha mente, algo que um pastor da minha igreja fala, que eu acho muito interessante. Deus tem filhos. O diabo tem servos, escravos. Se o filho foge, se o filho sai de casa, o pai deixa ele ir com o coração na mão e espera ele voltar. E quando ele está voltando, o pai vai lá e abraça. E quando o escravo foge, o dono do escravo manda o capataz atrás dele. Quando acha, manda trazer debaixo de chicotada. E quando ele chega, ou mata, ou deixa ele completamente arrebentado na frente dos outros para servir de exemplo. E Deus precisava de mostrar, porque o diabo falou assim, olha, o meu reino é melhor do que o reino de Deus. Lembra lá do grande conflito? O meu reino é melhor do que o reino de Deus. As minhas regras são melhores que as regras de Deus. Então Deus precisava permitir que tudo isso acontecesse. Deus sabia do Covid-19? Sabia. Ele podia ter intervido? Podia. Interviu? Não interviu. Por quê? Para que nós víssemos quão mal é o mal. Alguns podem dizer assim, eu já estou convencido. Eu estou. Não sei quanto a vocês. Mas eu já estou convencido. Com certeza. Só que a partir do momento que a gente está convencido que o mal não presta, a gente precisa de tomar uma decisão, assim, muito segura de servir a Cristo. Porque senão, se eu acredito que o mal é mal, mas eu não tomo uma decisão de servir a Cristo, de verdade, verdadeira, eu estou falando alguma coisa, da boca para fora, que a gente fala, da boca para fora, mas os meus atos estão da boca para fora, eu digo que eu quero Deus, mas os meus atos dizem, eu não quero o governo de Deus. E é por isso que Deus, ele é longânimo, ele é paciente, esperando para que a gente entenda que o mal é mal, que o diabo é mal e que ele é amor. Semana que vem a gente começa a estudar o livro do Apocalipse. E o livro do Daniel, eu deixei uma cronologia com vocês para a gente entender que Deus queria deixar claro para a gente que ele é amor, que ele conhece o futuro, que ele faz uma intervenção ou outra, mas ele precisa de deixar a operação do erro, a operação do mal, porque senão nós não estaríamos convencidos de que o diabo é mau. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já tive a oportunidade de ver pessoas próximas a mim, falar para mim que o mal não é mal. Nossa. Falou para mim. Falou para mim assim, que o diabo não é tão mal assim e que Deus não é tão bom assim.
Então é por causa dessa pessoa, Infeliz, né? é porque Deus ama demais essa pessoa, que ele ainda está deixando um pouco mais para que ele possa mostrar, para que essa pessoa enxergue que o mal é mal e o Por mal não ela, vem né? de Deus, e que Deus é bom, e que toda bondade vem dele. O diabo não nos dá Amém. coisas boas. Que Deus nos abençoe Amém, para que Jesus. a gente tenha essa visão. Isso é uma Amém. visão, Assim é uma visão seja. do futuro, é uma visão de vida. É uma visão que eu quero ter para a minha vida hoje, eu quero ter amanhã, eu quero ter todos os dias. Todos os dias. Deus já me deu essa visão uma vez na minha vida, mas eu peço para ele continuar me dando essa visão, porque se ele não me der essa visão amanhã, eu corro o risco de desistir ou de me esquecer que Deus é amor e que o diabo não presta. Porque dentro do grande conflito, eu sei de que lado eu quero ficar e eu vou falar isso com a minha boca e com a minha vida, enquanto eu viver. É Jesus. impressionante como a gente se acostuma com o mal também. Não estou te ouvindo. É impressionante como a gente se acostuma também com o mal. Por exemplo, quando começou essa pandemia, lá no início, todo mundo ficou empolvoroso. O que mais se buscou na internet no primeiro mês foi a palavra Deus. As pessoas ficaram querendo saber como é que era sobre o fim, o que a Bíblia dizia. E agora, Já acostumou. já Esqueceu. já Acomodou. já acomodou, É verdade. não é? Eu tenho percebido. Aham. E outra coisa, que na hora que estava falando sobre as dores, o Eri estava falando sobre a Covid, o que eu vejo nesse tempo que a gente está vivendo agora? Nós vamos estudar o Apocalipse e ele vai falar sobre a proximidade do tempo do fim. Mas quando a gente vai lá em Mateus e lê Mateus 24, 24. Jesus comparou o fim com as dores de parto, não é? E aí a gente está no meio de uma pandemia, mas explode um gás lá no Líbano e morre um monte de gente, o país está desolado. Está na miséria. Eles estão lá em guerra civil quase. Aí, daqui a pouco, eu estou assistindo a televisão, o Donald Trump estava dando uma entrevista agora, no final da tarde, teve um tiro lá perto da Casa Branca. Nossa. Tiraram ele da onde ele estava. O mundo está muito Instável. assustado, instável, e são muitas coisas acontecendo. Hoje Não acontece... pegou amanhã nele, não. Não. Foi um alarme falso lá. Ah, Mas tá. assim, as pessoas estão tão assustadas que qualquer coisinha já é. Mas aí passa, Desespero. a gente volta a acomodar e esquece de lembrar que Jesus está voltando e que está muito perto. Porque é uma coisinha aqui, outra colar, e o ano não descansa, né? 2020 está chegando do meio para o fim. Todo mês a gente teve uma notícia ruim além da pandemia, né? Mas o meu desejo para todos nós é que nós estejamos alertas. Se por acaso essa pandemia acabar, se a economia brasileira entrar numa coisa boa, se o mundo entrar num marasmo sem grandes coisas, se isso acontecer, que nós continuemos alertas e firmes, porque Jesus vai voltar. Vai voltar. Tudo o que foi previsto acontecer até o dia de hoje, aconteceu. Tá? Vai lá em Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 12, Daniel 11, vai em todo Daniel. Você vai ver que tudo aquilo que foi dito que iria acontecer até a nossa data aconteceu. E lá também diz que vai acontecer algumas outras coisas daqui para frente. Se tudo que disse para trás aconteceu, com certeza o que também vai frente acontecer, né? também vai acontecer. Vamos orar então? Vamos. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra, ela é maravilhosa, ela nos ensina a respeito do teu amor, ela guia os nossos passos, ela nos orienta, e nós queremos, ó Pai querido, que a tua palavra seja ela que fale a nossa vida todos os dias, porque através da tua palavra nós teremos cada vez mais intimidade com o Senhor. E nós entendemos que a vida religiosa não é fazer ou deixar de fazer, mas é passar tempo com o Senhor,
é andar com o Senhor, falar com o Senhor, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, viver em conformidade com a sua vontade. Que o Senhor nos ajude para que nós possamos, a partir de hoje, andarmos juntos até que nós o vejamos face a face. Que assim como Enoque andou com o Senhor durante muito tempo, até que o Senhor o levou, que nós também andemos com o Senhor durante toda a nossa vida, não importa o tempo, mas que nós andemos durante toda a nossa vida e ao final da mesma, ou se nós formos descansar ou não, que nós possamos, ao abrir os nossos olhos, ver a sua face, para que nós vivamos a eternidade com o Senhor. Dá-nos uma boa noite de descanso, ajude-nos a nos manter alertas, mesmo se toda essa confusão que nós estamos vivendo no momento se acalmar, mas que nós não abaixemos a guarda, que continuemos entendendo que o mal é mal e que a bondade é só e somente o Senhor. Pedimos essas bênçãos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Então tá, gente. Boa noite. Alguém tem Bom alguma descanso. dúvida?